Meu filho tem 4 anos, ele chora, o que eu faço para ele? Dou logo um tablet para ele brincar, ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor, não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. É cada vez muito mais mortos do que na Segunda Guerra Mundial. É só pegar o jogo da molecada, o meu filho, o filho de cada um de vocês, o meu neto, o neto de cada um de vocês. Eu duvido que tenha um moleque de 8, 9, 10, 12 anos que não esteja habituado a passar grande parte do tempo jogando essas porcarias. Palavras do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, numa reunião ministerial, uma reunião com ministros, nessa última terça-feira, dia 18. Isso saiu na mídia especializada, na mídia geral, em vídeo, em áudio, em texto, ou seja, isso não é uma fake news. O presidente da República disse isso. Esse não é o primeiro e não será o último ataque que os jogos digitais, jogos eletrônicos, games, videogames, dê o nome que você achar melhor, receberão. Há algumas décadas, pessoas desinformadas trazem esse tipo de declaração, geralmente mediante algum fato que gerou uma comoção, como nós tivemos recentemente ataques em escolas, há algum tempo, não muito recente, o ataque lá em Suzano, e naquela época também, quando era a gestão anterior, o vice-presidente da República, o general Mourão, também fez declarações contra os videogames, contra os jogos. Mais uma vez. Novamente, não foi o primeiro e agora nós sabemos que não foi de certo o último. Veja, durante a campanha foi publicada uma cartilha, um documento chamado Lula Play. Esse documento ele foi publicado, aliás, ele foi desenvolvido, ele foi elaborado por pessoas do setor, especialistas, jornalistas, professores, pesquisadores e outras pessoas do setor, desenvolvedores, pessoas do setor. Criado esse documento por iniciativa do Instituto Lula. Então, eu estou lendo aqui no site lula.com.br, onde você pode obter a cartilha. Está escrito aqui: a iniciativa partiu do Instituto Lula, que em maio deste ano passado, convidou especialistas para discutirem a questão. E aí tem uma série de informações ali e tal. O Brasil é líder na América Latina em número de jogadores online, onde 92,4 milhões de pessoas movimentaram 2,3 bilhões de dólares somente em 2021, crescimento anual de 5,1%, de acordo com relatórios da Newzoo, que é uma consultoria que traz muitos dados a respeito da indústria de jogos no Brasil e em outros lugares. O país é o 10º no mundo que mais gera receita através dos jogos digitais. E aí fala de outros países que têm uma indústria maior do que a brasileira. Veja, desenvolve-se jogos profissionalmente no Brasil, desde os anos 80.
desde os anos 80. Então, quando você pega, por exemplo, um relatório muito interessante, que foi publicado pela Abra Games, né? Realização do Brasil Games Export Program, promovido pela Abra Games e pela Apex Brasil. A pesquisa realizada pelo pessoal da Homo Ludens, pessoal muito bacana, muito sério mesmo, assim, o pessoal faz um trabalho muito, muito bacana. Foi publicado em 2022 esse relatório. Né? E quando você pega o relatório, você tem ali uma linha do tempo na indústria de games, e aí se descobre que a coisa começou lá nos anos 80. 83, o primeiro jogo comercial brasileiro publicado, e uma série de outros feitos, uma série de outros momentos que mostram que isso é um negócio sério, que movimenta-se, não é só uma questão de muito dinheiro. É claro que ainda há um grande espaço no Brasil para o crescimento, não se pode ainda comparar com o que acontece em outros países, por várias razões, mas há um crescimento, há um potencial muito interessante. E muita coisa tem sido feita ao longo dessas décadas. Estamos falando aí de 83, quando começou, né, o primeiro jogo brasileiro publicado comercialmente, o Amazônia, com o Renato De Giovanni, que ainda está militando, batalhando na área, desenvolvendo seus jogos. Então, várias iniciativas interessantes. Fala-se muito em ciência, e aliás, essa foi uma tecla muito batida na última campanha presidencial. Criticou-se bastante o antecessor, o que ocupava a presidência da República, acusando-o de não privilegiar a ciência, e eu não vou entrar nesse mérito, que não é esse o intuito aqui. Mas se você vai falar de ciência, se você vai falar de pesquisa, você precisa saber, inclusive o senhor presidente da República precisa saber, que há mais de 20 anos é realizado no Brasil o que hoje é o maior simpósio da América Latina voltado aos estudos dos jogos e do entretenimento digital, que é o SB Games. Todos os anos, profissionais, pesquisadores, professores, alunos de várias instituições e empresas no Brasil e do exterior vão ao SB Games para discutir o que se pesquisa e o que se desenvolve de jogos digitais e não digitais no Brasil. Nós estamos falando de pesquisa acadêmica, nós estamos falando de ciência. Então, não se pode ignorar a ciência. E essa perspectiva reducionista de simplesmente vincular os jogos à violência, ela destrói as iniciativas, ela é um desserviço ao trabalho desses pesquisadores, desses professores. Vamos falar dos professores. Eu sou um professor. Eu trabalho na formação de profissionais para o setor, ou seja, para a indústria brasileira de jogos digitais. Trabalho há 15 anos. E eu faço alguns levantamentos em relação aos cursos, o que é que existe no Brasil. Né? Nós procuramos dialogar com as instituições, trocar ideias, trocar experiências, o que cada um está fazendo. Por quê? Porque nós enxergamos que os mais de 280 cursos de graduação no Brasil, veja, mais de 280 cursos de graduação no Brasil, cursos presenciais, cursos à distância, a sua maioria, inclusive, aproveitar aqui e dar um recado para o governo,
para os governos, para o Estado brasileiro, a grande maioria, inclusive, na iniciativa privada, porque o setor público pouco se interessou até então. Nós temos alguns cursos, pouquíssimos, nas FATECs, no estado de São Paulo, em alguns institutos federais, como, por exemplo, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, Instituto Federal da Bahia, Mato Grosso do Sul. Temos em algumas universidades estaduais, poucas, Universidade do Estado da Bahia, Universidade do Estado do Amazonas. Então, mas são poucas instituições. Posso ter esquecido de mencionar alguma aqui, mas são muito poucas no setor público. Então, vamos prestar atenção aí a políticas públicas de educação, expandir a oferta de cursos de jogos digitais, de design de games no setor público. Trazer oportunidade para pessoas se formarem, se capacitarem para atuarem nessa área. Mas veja, hoje são mais de 280 cursos, presenciais e à distância. Cursos superiores de tecnologia e bacharelados. Veja, faça uma conta rápida e veja, pense em quantas pessoas buscam formação nessa área para atuar nesse setor, nessa indústria, essa indústria que está crescendo, essa indústria que já movimenta cifras muito altas no Brasil. Se você pegar o relatório da Abragames, pesquisa de 2022, tem aqui número estimado de estúdios na indústria brasileira de games, 1009. Existe estúdio brasileiro com mais de 1.000 funcionários, segundo a pesquisa ainda. O crescimento da indústria tem sido vertiginoso, tem sido constante. Um dos poucos setores que realmente cresceu nesses últimos tempos. Como é que se pode fazer uma declaração tão rasa e, novamente, bater nessa tecla, prestar um desserviço a essa indústria, a essas pessoas que estão batalhando todos os dias em praticamente todos os estados brasileiros? Essa pesquisa nos mostra também que em praticamente todos os estados brasileiros você tem estúdios de desenvolvimento de games e que hoje cerca de 70% da população joga algum jogo. Isso é segundo a pesquisa Game Brasil mais recente. Cerca de 70%. Pouquinho mais de 70%. Então veja, pessoas que estão estudando, pesquisando, trabalhando, novamente, declarações como essa, declarações como a do vice-presidente, do ex-vice-presidente Mourão, na época lá do massacre de Suzano, e outras que vieram antes, iniciativas, projetos de lei sem sentido. Deixem as pessoas fazer aquilo que elas sabem fazer, aquilo que elas são competentes. A produção de jogos nacional é muito boa. Quem fala unicamente em jogos violentos ou associa os jogos à violência não tem a menor noção de quão diversa é a produção nacional. E também não tem noção de quão bem os jogos podem fazer. Porque o jogo não é só no entretenimento. Você tem várias aplicações. Aplicações na educação, aplicações na saúde. Quando você fala saúde, você está falando de vários ramos. Aplicação de jogos na psicologia, como ferramenta acessória para terapias, na fisioterapia, na nutrição, na odontologia, em vários ramos da saúde. Jogos que são utilizados para trazer informação
jogos que são utilizados para que as pessoas aprendam coisas, para que as pessoas desenvolvam habilidades. Está mais que provado, muitas pesquisas que associam o hábito do jogar o videogame, o jogo eletrônico, o jogo digital, com melhorias cognitivas. Então, novamente, não faça esse tipo de declaração. Esse tipo de declaração é um desserviço. Eu estou usando bastante essa palavra porque é o que é. Essas pessoas que estão pesquisando nas universidades, nas faculdades, nos centros universitários, os professores que se dedicam ao ensino, à formação de pessoas para o setor, os próprios alunos desses cursos. Isso eu não estou contando aqui nem os cursos técnicos que existem, que tem vários cursos técnicos em diversas instituições brasileiras voltados ao desenvolvimento de jogos, cursos livres. Você tem uma infinidade de cursos livres. E você tem pessoas trabalhando com isso, trabalhando com o desenvolvimento de jogos. Novamente, empresas que dia após dia lutam para sobreviver num Brasil que não é nada atraente a empresas, onde é muito difícil empreender, inclusive. Sabemos disso. Agora, é muito difícil empreender e já fica mais complicado ainda quando aparecem declarações como essa feita pelo presidente da República. Então, senhor presidente, já que o senhor contou com especialistas na elaboração da cartilha Lula Play, leia-a. Consulte esses especialistas, consulte outros especialistas, consulte as associações do setor, consulte as pós-graduações que tratam do assunto, consulte as universidades, consulte as faculdades. O senhor vai perceber que a violência existe, mas ela não é o fator que vai influenciar o jogo ou a formação do jovem. O senhor vai perceber isso. Aliás, se for falar de conteúdos violentos, de conteúdos que nada agregam, vamos falar dos outros, da TV e de outros, filmes, livros. A violência está aí, a violência existe, programas de televisão. Mas a culpa é do videogame, né? É mais fácil colocar a culpa naquilo que não se conhece. Porque a realidade é essa. O senhor não conhece o assunto. O senhor não é obrigado a conhecer o assunto. Ninguém é obrigado a conhecer tudo. E eu entendo que o presidente da República tem outras preocupações. É claro que posar para foto com o pessoal da cartilha Lula Play foi muito interessante para a campanha. Sem dúvida. Muita gente que trabalha no setor aplaudiu, tenho certeza disso. Tenho certeza. Puxa, olha o candidato, ele está abrindo os braços para a indústria, ele está ouvindo profissionais do setor. Ele recebeu um documento aqui com propostas, com dados relevantes sobre o setor, com ideias. Nossa, que legal, que bacana. E aí, 4 meses depois, o mandato começou em janeiro, estamos 19 de abril. Então, 4 meses depois, o senhor vem com essa. Mas é a vida. Como eu disse, não é o primeiro e não será o último ataque
aos jogos digitais. Professores, alunos, profissionais, pesquisadores, precisamos combater a desinformação com informação. Precisamos nos munir de informação de qualidade para, quando houver declarações estapafúrdias como essa, nós possamos imediatamente rebatê-las. Porque elas continuarão. Da minha parte é isso. É com tristeza que eu faço esse vídeo. É com tristeza que, infelizmente, nós precisamos perder o nosso tempo comentando sobre esse assunto. Mas é a vida. Então, é isso. Um abraço para todos. Fiquem bem. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar na nossa luta, a nossa luta diária, e vamos lidar da melhor forma possível com esse tipo de contratempo. E eu espero sinceramente que o presidente repense a sua declaração, que ele procure realmente se cercar de pessoas que possam esclarecer melhor detalhes sobre a indústria, sobre os jogos. E, na pior das hipóteses, pelo menos não fale. Se não quiser se informar, não quiser, não fale. É melhor não falar do que falar esse tipo de coisa. Não agrega nada, não acrescenta, não beneficia, pelo contrário, prejudica. Milhares de pessoas no Brasil que estão tentando fazer com que esse setor cresça. E com o crescimento desse setor, haverá diversos benefícios para o país. Para o país. Inclusive arrecadação. Os governos gostam de arrecadação, impostos. Então, se não for para pensar no setor por outro motivo, que seja pelo dinheiro, pela arrecadação. Não atrapalhem. Deixem as pessoas trabalhar. Um abraço. Até a próxima.